Olá, queridos alunos! Vamos para mais uma aula de redação, cujo tema é o gênero textual crônica. Estamos estudando esse gênero textual, como suporte para as Olimpíadas de Língua Portuguesa. E essa crônica que nós vamos ler hoje, ela é uma crônica que está disponível na plataforma das Olimpíadas de Língua Portuguesa. E ela tem um tema muito interessante. Eu acredito que vocês vão gostar bastante. Eu espero que vocês mergulhem junto na leitura e consigam retirar os elementos fundamentais da crônica. Eu quero que vocês percebam o tempo cronológico, quero que vocês percebam o tom que o autor utiliza para envolver o leitor, para tratar do assunto. Qual é o assunto? Também quero que vocês percebam, que vocês tentem identificar. Quero que vocês também resgatem ao longo da leitura quais os sentimentos que o autor passa, que o autor transmite, e quais os recursos linguísticos que ele utiliza para envolver o leitor. Que tipo de linguagem é utilizada nesse texto? É uma linguagem mais formal, ou mais informal? E aí eu quero que vocês observem esses detalhes, tentem captar também o conteúdo, a essência da crônica, e ao mesmo tempo prestem atenção nessas características estruturais para que vocês se sintam inspirados para construir a sua crônica, ok? Mas antes da gente começar a leitura, a gente vai conhecer um pouquinho sobre o autor. Não conhecia o José Faleiro, achei que a história de vida dele é bem inspiradora. O José Faleiro, ele defende que a literatura deve pertencer ao povo. Nós sabemos que, historicamente, a literatura, principalmente a literatura mais assim erudita, o que é erudito? É algo mais culto, mais restrito, mais privilegiado, digamos assim. Essa literatura esteve mais presente na cultura dos ricos, na cultura da classe dominante. Mas a literatura, ela é uma... Só um minutinho, gente. É um patrimônio universal. Ela pertence ao povo, ela pertence a toda a humanidade. Então, por isso que ele defende que a literatura deve pertencer ao povo. Então, vamos lá, vamos conhecer esse autor que eu já considero muito batalhador, muito inspirador. Este é o José Faleiro, E agora eu quero que vocês acompanhem comigo essa pequena leitura. José Faleiro não nasceu em um mundo de leitores. Durante muitos anos, o gaúcho dividiu-se entre os trabalhos como servente de pedreiro, supridor de supermercados ou auxiliar de cozinha e a prática disciplinada da leitura, da escrita. Ele tinha 20 anos quando leu um livro inteiro pela primeira vez, na tentativa de provar para a irmã que literatura tinha menos valor que os filmes, mangás ou jogos de videogame que gostava. Mas ali o escritor encontrou algo que transformou sua vida. Eu passei a pensar, se ler é tão bacana e eu fiquei a vida toda pensando o contrário, quantas outras coisas bacanas devem existir, coisas ao meu alcance e que até agora eu não experimentei, Olha para você ver que questionamento interessante. O ofício do supridor, que é o responsável por estocar as gôndolas dos supermercados, dá o nome e o ponto de partida do primeiro romance de Faleiro, lançado em dezembro pela editora Todavia. Então, seu primeiro livro foi lançado agora, recentemente, em dezembro de 2020. Os Supridores, que é o título da obra dele, conta a história dos amigos Pedro e Marques, funcionários da rede de mercado Fênix, que resolvem vender maconha para tentar melhorar de vida, uma representação nua e crua da realidade do Brasil. De um Brasil desigual. Esta é a segunda publicação do escritor, também autor do livro de contos Vila Sapo. Então, este é o José Faleiro. E agora a gente vai mergulhar na escrita dele, tentando identificar esses elementos que eu falei para vocês, tá bom? Então, vamos lá. O título da crônica é Alegrias. José Faleiro.
Pouca gente sabe, mas entre todos os tipos de trabalho que já tive, um deles foi o de palhaço, ou clown, como alguns preferem dizer. De nariz vermelho e tudo, eu tocava violão no espetáculo João Giló, do grupo Tia de teatro. Apresentávamos principalmente para crianças das escolas de Canoas. Aquele período da minha vida me rendeu o apelido de Krusty, porque o Marcelo e a Mariana, do Tia, me achavam parecido com o célebre palhaço fumante e beberrão dos Simpsons. E pensando bem, talvez tenha sido por isso, por acreditar que eu precisava de uma fonte de alegria mais saudável do que o álcool, do que o tabaco e o álcool, que eles compartilharam comigo as canções de um cara que eu não conhecia, mas que eles imaginavam que eu iria gostar bastante. Copiei as músicas num pendrive, se não me engano, e prometi escutar assim que estivesse de volta em casa, depois da nossa pequena temporada de apresentações do João Giló em Canoas, durante a qual fiquei no apartamento deles para economizar passagens de ônibus e de trem. E aconteceu que, finda a temporada, no retorno a Porto Alegre, vinha eu caminhando pela BR até a estação de trem mais próxima, com as canções a serem experimentadas no bolso, quando de repente me percebi com grande fome. Na mesma hora, os meus olhos ficaram atentos às fachadas, procurando qualquer tipo de anúncio de comida, e não demorou muito, achei uma lanchonete logo adiante. Ao chegar mais perto, verifiquei que estava fechada, mas para minha sorte, ou para meu azar, nunca se sabe, um cara resolveu sair dali no exato instante em que eu passava. Aí, no impulso, movido pela fome, me fiz de louco e aproveitei a entrada momentaneamente aberta para invadir o lugar, passando espremido por entre o cara e o umbral, rápido que nem flecha. Agora que eu já tinha entrado, era mais fácil me venderem logo alguma coisa do que ficarem me explicando que a lanchonete ainda não estava aberta. Foi o que pensei, otimista. Só que o cara, plantado lá atrás do balcão, me lançou um olhar estranho. Um olhar que não consegui decifrar muito bem, cheio de algum tipo de surpresa. Não a simples surpresa de quem vê alguém adentrar o seu estabelecimento antes da hora. Outro tipo de surpresa, mais bicuda, mais ofendida. Tem pastel, mano? Ele só fez que não com a cabeça. E bolinho de batata, tem? Ele só fez que não com a cabeça. Enroladinho de salsicha, então? Ele só fez que não com a cabeça. Fui obrigado a rir. Pô, e o que tem então? Pela primeira vez, ele se dignou a falar. Tem nada aqui pra ti não, magrão. Teimoso, na esperança de provar que o sujeito estava enganado, olhei ao redor, procurando qualquer coisa de comer. Um salgadinho desses com gosto de isopor, uma bolacha recheada dessas que dão dor de barriga, umas balas de hortelã dessas que cortam todo o céu da boca, qualquer coisa. Não achei nada. Ele parecia ter razão. Os mostruários do balcão estavam todos vazios. Não existiam prateleiras, nem baleiros, nem freezers para bebidas, nada. Só o que havia à minha esquerda, lá junto à parede, era uma mesa enorme com alguns caras sentados em volta. Imediatamente percebi que eles tinham interrompido algum trabalho para ficar me olhando, e um segundo depois me dei conta de que o trabalho em questão era embalar aquele montão de cocaína que estava em cima da mesa. Agradeci ao balconista com um aceno de cabeça e fui me retirando de fininho. E só então notei que o cara que estava de saída e que tinha aberto a porta, possibilitando a minha passagem forçada, permanecia até agora imóvel à entrada, com os olhos cravados em mim, a mão na cintura por baixo da camisa. Mas me deixou passar e ir embora. Quando a gente passa por uma experiência de quase presunto como essa, uma voz que passou a vida toda calada resolve gritar forte, lá no fundo, dentro da gente. Não, agora não, ainda não, por favor, só mais uma chance. É uma súplica.
Não sei a quem, não sei ao que, mas é uma súplica. Uma súplica por mais uma chance. E depois de sair ileso daquela lanchonete, me atrevi a perguntar a mim mesmo: só mais uma chance para quê? Qual era, afinal, esse meu objetivo tão precioso que me levava a considerar inaceitável o fim? O que, afinal, me fazia tão apegado à existência, por mais dura que fosse? Com surpresa, notei que muitas coisas podiam responder a essa pergunta. E com mais surpresa ainda, percebi que nenhuma dessas coisas era grandiosa. O sorriso da minha mãe no meio da maior adversidade, o vento fresco no meio da tarde mais quente, a conversa leve no meio do trabalho mais pesado, o pão sem nada no meio da maior fome, a marquise oportuna no meio da maior chuva, o carinho do cachorro no meio da maior desesperança. Alegrias, alegrias simples, alegriazinhas bestas. Naquele dia, depois da minha experiência de quase presunto, caminhei pelas ruas com a clara decepção de que a rotina é uma farsa, porque os dias são todos inéditos, sabia? Não importa se todo dia a gente vai para o mesmo trabalho, pelo mesmo caminho, depois de dormir na mesma cama e tomar café à mesma mesa. Não importa. Os dias são inéditos, as horas são inéditas. Esses minutos e minutos a se desenrolar vertiginosamente bem debaixo do nosso nariz possuem cada qual o seu próprio segredo, cada qual a sua própria alegria escondida. Como a alegria de chegar em casa são e salvo para escutar as músicas do cara desconhecido. Fui logo espetando o pendrive no computador. E a primeiríssima faixa que eu escutei, por incrível que possa parecer, começava com um pequeno diálogo. Cartola, manda aquele teu samba, alegria. É verdade, me lembrei, vou cantar esse samba. Um arpejo leve no violão, um acorde avulso de cavaquinho, e daí por diante o tal de Cartola seguiu cantando. Alegria era o que faltava em mim, uma esperança vaga eu já encontrei. Pois é, foi assim que conheci o Cartola. E como não sou louco, nem quero ficar, nunca mais parei de escutar as suas canções. Recorro ao mestre sempre, 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 especialmente quando tudo parece tão impossível. Sei bem que um dia vou entrar numa lanchonete para nunca mais sair. Uma lanchonete sem nada. Só espero poder escutar bastante Cartola até lá. Bom, então depois dessa leitura, né, que acho que já deu para dizer do que se trata, né, a crônica. Não sei nem se merece comentários, acho que ficou bem claro, bem clara a essência, né, do que o autor quis nos passar. Não é uma crônica humorística, já vou logo, né, dizendo o óbvio, que vocês já perceberam que não é uma crônica nada humorística. Apesar dele lidar, mas assim, ele usou recursos de humor em alguns pontos, recursos linguísticos que remetem a humor. Isso também foi muito interessante, como que ele trouxe um tema tão profundo, tão assim, emocionante, e ainda assim conseguiu utilizar alguns recursos de humor, né? E enfim, não vou comentar muito sobre a crônica, porque eu quero que vocês percebam tudo o que ele pôde oferecer. Porque a literatura, como forma de arte, ela transmite um sentimento, ela transmite emoções que ficam a critério do leitor, né? Que dependem da forma como toca o leitor. Então, vocês perceberam que a mim tocou bastante, né? Então, esse é o poder da arte, é tocar a vida das pessoas. Então, a literatura não é diferente. Agora, nós temos uma atividade que eu vou explicar aqui para vocês, que é uma atividade muito importante. Por essa atividade, vocês já vão começar a reconhecer a estrutura da crônica para que, em seguida, né, nas próximas aulas, vocês possam construir a sua,
tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar aquele texto que a gente trabalhou na semana passada, que está aqui também nesse documento, vou mostrar para vocês, que também foi muito interessante. Quem perdeu a aula no Google Meet, depois tem que fazer a leitura bem atenta. Eu gravei a aula. Quem quiser pode entrar no meu privado. Vamos ver se a gente consegue disponibilizar o link da aula, porque lá a gente comentou bastante, né? Nós interagimos, foi muito bacana. E aí, vocês vão fazer essa leitura dessa crônica chamada Expedição à Padaria. Quem já participou da aula, ótimo, né? Mas leia de novo para ficar mais latente, né, no cérebro. Alegrias, que é a crônica de hoje, e agora a atividade. Vocês vão preencher esse quadro fazendo uma comparação entre a crônica Expedição à Padaria e a crônica Alegrias. Monte um quadro fazendo um paralelo entre as duas crônicas lidas nas últimas aulas, analisando as categorias abaixo, seguindo o seguinte modelo. Tempo cronológico, qual é a época de cada crônica? Aí você vai escrever aqui a época da Expedição à Padaria e a época de Alegria. Maneira de tratar o assunto, qual o jeito e o tom que cada um dos autores escolheu para construir o seu texto e expressar suas ideias? Aí você vai escrever a resposta sobre a primeira crônica aqui e sobre a segunda crônica aqui. São respostas simples, diretas, não precisa, né, só para preencher mesmo o quadro. Não precisa elaborar frases grandes, porque senão também não vai caber. Que sentimentos ou emoções a crônica nos despertou? Raiva, medo, alegria, impaciência, curiosidade, nostalgia ou outros milhares de sentimentos que vocês puderem encontrar, né? Que vocês puderam também sentir. Aí você vai falar de uma e de outra. A linguagem era atual? Era de difícil compreensão? O que ou em que passagens as ideias e a narrativa não ficaram claras? Aí você vai responder aqui também. Percebam que não é uma pergunta só, são várias. Quem quiser, não precisa fazer em forma de quadro, pode fazer também em forma de tópico. Por exemplo, copia a pergunta e escreve logo abaixo, crônica 1, resposta, crônica 2, resposta, porque aí fica melhor de vocês escreverem, né? Dá mais espaço. Qual é o assunto central da crônica? Então, vocês vão identificar de um lado e de outro. Qual a personagem ou os personagens que aparecem na crônica? Como eles estão construídos no texto? Qual o olhar do cronista para eles? Então, essa é uma análise literária, né? Uma análise para que vocês possam mergulhar um pouco mais na leitura. E espero até o final da aula, né? Essa atividade. Caso vocês não consigam enviar até o final da aula, podem enviar mais tarde ou na segunda-feira, tá bom? O que eu quero é a atividade nas minhas mãos. Então, espero que vocês tenham gostado desse texto, espero que vocês tenham gostado do autor, né? E espero que vocês se sintam motivados a mergulhar nas profundezas da literatura, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!